Olá pessoal, muito boa tarde. Quero pedir primeiramente desculpa a todos vocês por 2 vídeos anteriores ter saído com erro de edição. Então aqui está a informação reeditada. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado pela paciência e mais uma vez peço desculpa a todos. Um participante das operações nos procurou com informações e algumas evidências bastante preocupantes. Observe este canal e acredite nas operações. Esta informação é apenas para a segurança dos planilhados. Existe uma investigação em curso, chamada Operação Falso Profeta, que alega que todas as operações são fraudulentas. A mesma investigação busca eliminar a existência das operações, aplicando medidas legais através do Poder Judiciário. Gestores, youtubers e outros envolvidos já foram conduzidos à delegacia e alguns ficaram presos por mais de 1 ano. No entanto, como as operações não param e só crescem, a próxima fase da Operação Falso Profeta vai incluir no inquérito toda e qualquer pessoa que administre ou se manifeste em grupos, sob a alegação de que existem indivíduos que supostamente estão nos grupos apenas para induzir pessoas a fazerem investimentos através de palavras de apoio e otimismo. Essas pessoas, supostamente, recebem comissões pelo seu trabalho no grupo, induzindo as pessoas a comprarem. Portanto, está perigoso ser administrador ou ficar comentando em grupos relacionados às operações. Algumas pessoas já estão marcadas para serem intimadas a prestar declaração na 4ª fase da operação. Suas informações foram obtidas através das planilhas apreendidas e da identificação pelos próprios gestores e comunicadores conduzidos. Assim, fica claro que se manifestar em grupos relacionados às operações acaba de ficar perigoso. Logo, é preciso tomar cuidado. Contexto jurídico e medidas legais. A Operação Falso Profeta está baseada em fundamentos jurídicos sólidos, utilizando-se de instrumentos legais como mandados de busca e apreensão, quebras de sigilo bancário e fiscal e interceptações telefônicas autorizadas pelo juízo competente. Essas medidas são respaldadas pelo Código de Processo Penal, CPP, e pela Lei de Organizações Criminosas, Lei nº 12.850/2013, que permitem a investigação de condutas que possam configurar crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A alegação central da operação é que as operações em questão configuram um esquema piramidal ou fraude financeira, nos termos do artigo 171 do Código Penal, que define o crime de estelionato como obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Além disso, a Lei nº 7.492/1986, que regula os crimes contra o sistema financeiro, também pode ser invocada, especialmente em casos de captação irregular de recursos. Fases da Operação Falso Profeta. Primeira fase. Foco na identificação dos principais gestores e líderes dos grupos. Foram realizadas diligências em endereços residenciais e comerciais, com apreensão de documentos, computadores e planilhas que detalham a movimentação financeira das operações. Segunda fase. Investigação dos fluxos financeiros e rastreamento de recursos. Nesta etapa, foram utilizados termos de colaboração premiada com alguns dos conduzidos, que forneceram informações sobre a estrutura hierárquica e os métodos de atuação. Terceira fase, ampliação do escopo da investigação para incluir influenciadores digitais e comunicadores que supostamente atuavam como garotos propaganda das operações, induzindo investidores com promessas de retornos financeiros elevados. Quarta fase, atual inclusão de administradores de grupos e participantes ativos que, segundo as investigações, atuavam como agentes de indução ao disseminar otimismo e incentivar novos investimentos. A base para essa fase são as planilhas apreendidas, que contêm detalhes sobre comissões pagas e a rede de contatos. Riscos para administradores e comunicadores. A situação é particularmente delicada para administradores de grupos e comunicadores. A acusação de participação em organização criminosa pode ser aplicada a quem, mesmo indiretamente, contribuiu para a disseminação do esquema. O artigo 288 do Código Penal define o crime de formação de quadrilha como associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Portanto, mesmo que você não tenha participado diretamente da captação de recursos, o simples fato de administrar um grupo ou fazer comentários otimistas pode ser interpretado como cooperação com o esquema. Além disso, a Lei nº 12.850/2013 prevê penas severas para quem colabora com organizações criminosas, incluindo reclusão de 3 a 8 anos e multas. A investigação também pode levar a bloqueio de bens e restrição de direitos, como a suspensão de contas bancárias e a proibição de exercer atividades comerciais. Medidas de proteção e cautela. Diante desse cenário, é fundamental adotar medidas de proteção e cautela. Evite comentários públicos. Abstenha-se de fazer comentários em grupos ou redes sociais que possam ser interpretados como incentivo a investimentos.
Lembre-se de que suas palavras podem ser usadas como prova documental em processos judiciais. Documente tudo. Caso você seja intimado a prestar declarações, é essencial contar com assessoria jurídica especializada. O advogado criminalista pode ajudar a preparar sua defesa e garantir que seus direitos sejam respeitados. Não compartilhe informações sensíveis. Evite repassar dados pessoais ou financeiros, mesmo que pareçam inofensivos. A investigação pode utilizar essas informações para rastrear sua participação nas operações. Fique atento a intimações. Se você for intimado a comparecer à delegacia ou ao fórum, não ignore a convocação. A ausência injustificada pode resultar em prisão preventiva ou mandado de condução coercitiva. Conclusão e alerta final. A Operação Falso Profeta representa um marco na repressão a esquemas financeiros irregulares. Como o uso de ferramentas jurídicas avançadas e a colaboração de investigados, as autoridades estão ampliando o alcance da investigação para incluir não apenas os líderes, mas também os participantes ativos. Portanto, é crucial que todos os planilhados estejam cientes dos riscos e tomem as medidas necessárias para se proteger. A situação é grave e o princípio da precaução deve guiar suas ações. Lembre-se de que, no direito, a ignorância da lei não é desculpa. Artigo 3º do Código Civil, e qualquer envolvimento, mesmo que indireto, pode ter consequências severas. Fique atento.